A galera tava falando se tinha batido da sala da primeira aula. Já é 8h30, galera. Quando a gente tá fazendo alguma coisa, o tempo passa e a gente não percebe. Ô galera, o negócio é o seguinte, ó. Tá gravando? Ô, gravando. Ó, o negócio é o seguinte. Eu tenho uma coisa legal pra te contar agora. Duas coisas. Uma mesmo é de arrepiar. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é só tu ter carinho na hora de trabalhar com isso. Quer ver, ó? Nós sabemos que ΔL é dilatação linear. ΔS, S0, depois do alfa vem o alfabeto, pô. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. E era velho já, né? Entre aspas, né? Porque é uma coisa que tu fala pra criancinha, né? Alfabeto vem do alfa e do beta, que são as primeiras letras do alfabeto grego, né? E aí eu, depois de velho, alfabeto, meu Deus, loucura, né? Como é que ninguém me falou isso? Delta V, dilatação volumétrica, V0, gama, e tu não precisa saber o nome também, tá, galera? Se tu, o Y tortinho, tudo bem, né? O bacana, eu digo assim, o nome da letra grega, agora o nome da técnico dessa grandeza tu precisa saber. Eu vou falar esse, tu fala os outros, tá? Coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação volumétrica. São muito bonitinhos. Muito obrigado, galera, pela participação. Adorei. Eu não vou nem escrever que ΔL é L menos L0, que ΔS... Aí eu fico feliz. Agora tem algumas sutilezas. Vai que eu te forneci o beta, o alfa de material, e tu tens que usar o beta. 2, aproximadamente. Aí eu fico mais feliz ainda. Porque não é perfeitamente igual, né? Nós sabemos que em situações de extrema precisão, isso tem que tomar cuidado. Tipo lançamento de foguete, lembra? A borrachinha, lembra? Bilhões de dólares e vidas queimadas por ignorância. Gama, aproximadamente 3 vezes o alfa. Então isso é uma coisa que é delicada. Esses dias recebi uma questão lá pela internet, num site onde eu trabalho, onde o cara fazia a seguinte pergunta lá na questão do site. E se o cara fornecer o beta e eu precisar do gama? Descobre o alfa e o amigo ainda respondeu, faz uma relação, gostei da tua ideia. Uma outra maneira é pensar, se eu passar dividindo, beta sobre 2 é alfa, não é isso? É isso, galerinha. E já que alfa é igual a alfa, beta sobre 2... E aí pronto, está dividido, passa, fica 3 sobre 2, não fica? 1,5. Faz sentido, não faz? Porque eu vou ter que dividir por 2 para achar o alfa e multiplicar por 3 para achar o gama. Então os dois colegas responderam diferente, só que raciocinaram corretamente, ambos os colegas. Fico muito orgulhoso. Galerinha, tu vê, com essas noções que nós já temos, dá para matar 90% das questões. Claro que tem questões que vão ser bobas, como a do trabalhinho, que era direta, que não tinha pegadinha. Tem questões que já vai tentar te sacanear no alfa, aqui no beta e no gama. Tem questão que o cálculo final dá trabalho. Eu lembro que eu peguei uma questão de dilatação uns 3 anos atrás, que eu demorei uma meia hora para responder. Era final de assistência, assim, fiquei meia hora fazendo a questão. Para depois, aí claro, no outro ano que pediram de novo, né, eu já estava safo naquela questão, mas era uma parte de matemática, o cara tinha que perceber que dava para desprezar um resultado que era muito pequeno em relação ao outro. Então, claro que tudo dá para complicar. Mas se tu tem essa noção, e pelo nosso papo que a gente bateu aqui, eu percebi que tu tá legal nessas noções aí. Tem um detalhe então para a gente discutir. Um detalhe importante. Dilatação aparente. Olha só que perigoso que é isso aqui, galera. Eu sempre, quando vou falar dessa parte, eu imagino alguém na indústria, trabalhando de estagiário, responsável pelo aquecimento de um tonel de 100 mil litros de algum produto químico. Vai lá, estagiário. Enche o tonel e aquece. O cara abre as válvulas e bota até a boca. Primeiro dia na empresa, né? Aí ele vai lá e liga as chamas lá embaixo do tonel para ele começar a aquecer. Ou as resistências elétricas lá internamente, não tem problema. O
Estagiário, coitado, desesperado, ele vai chamar o superior dele, porque ele percebe que uma grande quantidade de líquido, vamos botar aqui redondo, 1000 litros, transbordou. E é caro esse produto, vai dar problema para ele, coitado. Ao olhar uma situação dessa, antes estava lá o tonel completamente cheio de líquido. O estagiário não bobeou, né? Porque se ele tivesse experiência, ele ia dar uma margenzinha, né? Porque ele sabe que quando algo é aquecido, aumenta o volume, dilata, né? Então ele, primeiro dia, fez essa cagada aí. 1000 litros transbordaram. O que o leigo, o que a pessoa normal olhando tende a pensar? Que dilatou quanto líquido? Essa é a tendência, não é? Se numa prova o cara coloca lá, monta essa situação pra ti, te pergunta, quanto é que dilatou o líquido? A maioria falaria 1000. E não foi. Não dilatou 1000. Eu quero que alguém me explique se dilatou mais ou menos e por quê. Dilatou mais ou menos que 1000? Menos, por quê? E por que eu estou dizendo que não dilatou 1000 se transbordou 1000, caramba? Que fenômeno maluco é esse? Porque quando dilatou o líquido aumentou e daí foi jogando mais pra fora. É isso que aconteceu. Mas tem um outro aspecto a ser analisado. E o potinho? O que aconteceu com o potinho quando o potinho foi aquecido? Que o potinho foi aquecido junto, não foi? Ah, ele dilatou. E se o potinho dilatou, ele aumentou ou diminuiu o seu volume? Aumentou, cuidado, né? Não é um bolo que está crescendo para dentro, né, galera? Ele todo cresceu. Então, já que o recipiente dilatou, a dilatação do líquido foi mais que 1000. 1000 foi o quanto transbordou. Uma parte da dilatação foi absorvida pela dilatação do próprio recipiente. Se eu tivesse contado a história toda desde o começo, tu entenderia? Eu não contei para te mostrar como a nossa intuição nos engana às vezes. Vamos dar os dados totais aqui. Vamos supor que o V0 do recipiente era 100.000 litros, como eu havia dito. Então o volume inicial de líquido, já que eu falei que estava completamente cheio, tudo bem para vocês? Após o aquecimento, vamos supor que o recipiente passou a ter 102.000 litros. Que conclusão tu tira? Ou seja, que o volume final de líquido era 103.000, cara. Qual foi o ΔV do recipiente? 2.000. Qual foi o ΔV do verdadeiro do líquido? 3.000, tudo bem para vocês? E quanto é que aparentemente tinha dilatado? Como é que eu calculo uma dilatação aparente a partir da dilatação do recipiente e da dilatação do líquido? É a diferença entre os dois. Tu pega a dilatação do líquido, tu pega a dilatação do líquido e subtrai a dilatação do 3.000, que é o que o líquido dilatou verdadeiramente, menos os 2.000, que é o que foi absorvido pelo potinho ter aumentado, vai transbordar só 1.000. Eu só quero então que a partir de hoje tu perceba que se estiver líquido, principalmente líquido, poderia acontecer com sólido também, né, gente? Eu poderia ter colocado, sei lá, partículas de algum material lá sólido que iam dilatar também. Mas é mais comum aparecer no vestibular com líquido. Mas ó, a dilatação aparente dos líquidos, isso está errado, porque dilatação aparente pode ocorrer com sólido, tá? Então por isso que eu não coloquei que era só para líquido. Mas o exemplo aqui veio com líquido porque é o mais normal. E é mais fácil do aluno perceber esse transbordamento. Na prática, cara, se cair dilatação aparente para ti, até agora tens que fazer duas contas, né? Uma dilatação do recipiente, a outra, e aí faz a diferença para descobrir o quanto transbordou. Eu te pergunto, será que existe a possibilidade de eu aquecer o conjunto e em vez de transbordar, sobrar espaço? Depende do material. Se o material do recipiente dilatar mais que o líquido, né? O cara pode crescer mais e em vez de ter transbordamento, pode ter aparente evaporação, mesmo sem ter evaporado. Meu Deus, sumiu, roubaram. Chama o gerente, né? Roubaram milhares de litros do tanque, doutor. Não viram onde é que foi. Aí o cara explica, não, querido, é que esse líquido tem uma baixa dilatação. E o pote dilata muito. Aí acalma o estagiário que chegou. Mas tem uma outra maneira, cara, de achar esse cálculo sem precisar fazer duas dilatações. Porque pensa bem, a dilatação do recipiente é o V0 do recipiente, o gama
do recipiente, o ΔT, claro, o ΔV do V0 do líquido, gama do líquido. Vocês concordam que esse aqui é igual, já que o potinho e o líquido foram aquecidos juntos? Tu concorda que isso aqui é igual também, já que estava completamente cheio? Mas espera aí, então se eu for dar uma filosofada e for pensar assim, ó, ΔV aparente é o V0 aparente vezes o gama aparente vezes ΔT. Pois é, né? Eu faço assim, bem repetitivo, para ficar óbvio. Para ficar óbvio que se tu tá falando do Asdrubal, é o Asdrubal, é o Asdrubal, é o Asdrubal. Se é Jezebel, 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 Jezebel. O que é o óbvio ululante. Mas a gente faz assim para mostrar que, né, pelo amor de Deus, tu não vai poder querer calcular a variação do volume do Asdrubal e usar os dados da Jezebel pela madrugada. Não faz sentido? Concorda comigo? Agora vem cá, ó. Olhando para essas fórmulas, como é que será que eu calcularia o gama aparente para fazer um cálculo só? Como será que eu calcularia o gama aparente? É o gama do... é o do líquido menos... Ou seja, eu quero te dizer, meu querido, que esse raciocínio que nós fizemos com o ΔV, que era natural de fazer, tu também pode fazer com o gama. Ou seja, em vez de fazer duas contas de dilatação, tu vai lá, subtrai os gamas e faz uma conta só. Aí a conta já vai dizer o quanto transborda. Senhor, não entendi, estou confuso. Vou fazer um exemplo. Vou fazer um exemplo e vou trocar os dados para que na próxima aula tu trabalhe, ou não fica de tarefa de repente, né? Eu troco os dados e fica de tarefa. Será que o tempo me permite? Sim, permite. Glória. 25 minutos. Só uma coisa antes então. Só uma coisa. Que tu vai adorar. Quando eu fiquei sabendo que a vida na Terra só é o que é, só é como a gente conhece, por causa de um fenômeno bizarro, chamado dilatação anômala da água, eu fiquei realmente... É tipo o pi, sabe? É tipo o pi. Como é que o pi está em toda coisa redonda, caramba? É tipo o número de Fibonacci, lembra? Que aparece em várias regiões do corpo humano, em vários lugares da natureza, 1,618. Tem outros números mágicos na matemática. Né? A base do logaritmo neperiano, que a gente só vai trabalhar mais de verdade na faculdade, é o número mágico, propriedades mágicas. E aí me aparece um cara dizendo que se não fosse a dilatação anômala da água... Dilatação, como assim, hein? O que significa, será isso? Dilatação anômala da água. O que significa dilatação anômalo? O que significa anômalo? Vocês sabem o significado da palavra anômalo? Que não é normal. Pode ser para bem, para mal, mas algo anômalo é algo fora do normal, fora do comum. Se eu digo dilatação anômala da água, é porque a água não dilata como os materiais que eu te mostrei. Até agora eu só te falei que se esquenta, aumenta. Se esfria, o volume. Não é isso? Às vezes a gente nem calcula o volume, a gente calcula só uma dimensão. Mas a água não é assim. A água ela tem uma faixa de temperatura onde ela não funciona dessa maneira. A água apresenta sua máxima densidade. Lembra que é densidade, né? Massa sobre volume, certo? Ou seja, as moléculas de água ficam no menor volume possível a 4 graus positivos. A 4 graus positivos é quando a água está no seu menor volume. Quer dizer que se eu esquento a água a partir de 4 graus, ela... Natural, né? Concorda comigo? Óbvio, tudo aumenta quando esquenta. Porém, quando eu esfrio a água a partir de 4 graus positivos, de 4 para 3, em vez de ela encolher como quase tudo... A safada dilata. A safada da água dilata, a molécula dilata quando passa, por exemplo, de 4 para... E quando vai congelar, aí mesmo que ela dilata, puf, dá uma enxadona. Safada, a maioria das coisas não é assim. Só água e ferro eu posso te dizer que são assim, anômalos. Água e ferro, a maioria das outras substâncias, quase todas as outras, esquenta, esfria, a safada da água não. A água tem a máxima densidade é 4, e não é menos 4. Não sei porque a galera bota na cabeça menos 4. Não é menos, é mais 4. Mas espera aí. Quando eu tenho 2 líquidos, qual é o que vai para o fundo? Então qual é a temperatura das profundezas abissais do oceano?
4 graus, porque a densidade máxima da água é 4 graus. Então a água só afunda quando está a... E se aumenta ou diminui de 4, ela... E aí quando chega a 4 de novo, temperatura das profundezas abissais. Antigamente a galera achava que as profundezas abissais eram inabitadas, porque nenhum ser vivo conseguiria suportar tamanha pressão. A 11 quilômetros de profundidade nas fossas marianas, como é que ia ter vida lá, caramba? Os bichinhos iam ser mortos da pressão. Mas não, hoje a gente sabe que o fundo do mar é uma fauna que a gente não explorou ainda. Milhares e milhares de espécies sobrevivendo lá embaixo sem a gente nem saber o que está rolando. A gente explorou muito mais a Lua do que a profundeza do oceano. Mas não é isso que eu queria te dizer. Por que eu te digo que a vida na Terra só é o que é devido à dilatação anômala da água? Ah, tu já explicou, professor? É porque a água tem densidade máxima a 4 graus. Não é essa a explicação. Vamos compreender. A água congelou. Ela é mais densa, o gelo então, né? Já congelou, virou gelo, né? O gelo é mais ou menos denso que a água líquida. Por isso que ele... Tudo bem para vocês? Vocês todos devem saber que nos polos do planeta os oceanos estão congelados, então nós temos grandes pedaços de gelo flutuando sobre esse oceano congelado. Concorda comigo? Mas o gelo, meus queridos, e assim ó, não pensa que é uma camadinha de gelo não, tá? Camada pode ir até 4 metros ou a 20 metros se for bem frio. Tu imagina um cobertor em cima do oceano de 20 metros de gelo. Professor, mas esse cobertor aí é frio. Cara, o gelo é um ótimo isolante térmico. Como assim, professor? O gelo é gelado, mas ele não deixa o calor atravessar. Ele fica lá geladão a menos 10, menos 20 graus, mas se tiver calor, ar frio de um lado e ar quente do outro, ele não deixa o calor ir do quente para o... Ele é um bom isolante. Até pouco tempo atrás eu falava isso meio temeroso. Porém, eu vi há pouco tempo atrás um esquimó fazendo um iglu, que é com serrote que se faz iglu, não sei se vocês sabem. Tu corta lá os tijolos num formato específico com serrote, tem que ser uma neve específica, e tu vai encaixando um tijolo no outro em manual. Nas livrarias tem manual para fazer iglu. Também não me perguntem por quê, quem foi retardado e fez isso que eu não sei. Agora, olha só. Depois que tu termina o iglu, falta o último tijolinho para colocar lá em cima, né? Colocado aquele último tijolinho, tu tem que ir imediatamente para o iglu e acender uma fogueira dentro do iglu, senão ele cai. Alguém pode me explicar por que o iglu cai se tu não acende uma fogueira dentro do iglu? Ó, os dois lados. Pensa, por que se eu botar um tijolo de gelo em cima do outro? Escorrega, não escorrega? Já viu patinação no gelo? Certo? Na verdade eu vou te provar que não existe patinação no gelo, tá? É patinação na água, só que tu não enxerga a água. Mas depois eu converso contigo sobre isso. Não existe patinação no gelo. Então, ó, pego 2 pedaços de gelo, espremo um no outro, vai ou não vai deslizar? Então alguém solta um pum dentro do iglu e o iglu cai. Mata o esquimó. Ele esquimó até morrer, ele quer se proteger do frio, não é isso? Ele fez o iglu acendendo a fogueira, derrete a parede interna do iglu e funde um bloco de gelo no outro. Fica uma parede quase inteiriça de gelo lá dentro. E como lá fora está menos 50 graus, fica tranquilo que não vai derreter o iglu. Mas o que me impressionou é o esquimó, depois de terminar o iglu, pegar um bebezinho recém-nascido, cara, tirar a roupinha dele e deixar ele nu dentro do iglu no cestinho. E para mostrar que ele não estava sendo cruel com o filho dele, ele botou um termômetro do lado. O iglu estava a 20 graus. A temperatura interna do iglu estava a 20 graus, enquanto lá fora, menos 50. Jezebel. Aí naquele dia eu tive certeza que o gelo é um incrível isolante térmico, mesmo sendo gelado. Agora pensem comigo, meus queridos. A água, quando chega a zero, dilata e o gelo flutua. Não é por isso que o gelo flutua? Porque a água dilata? Porque se fosse outra substância, álcool congelado afundaria em álcool líquido. Glicerina congelada afundaria em glicerina líquida. Titânio sólido afundaria numa piscina de titânio derretido. Tudo bem para vocês? Só 2 materiais que não obedecem a essa relação. Ferro e água, que é o que eu posso te dizer de cabeça. Até existem outros aí, mas são raríssimos. Eu quero que tu saiba pelo menos esses 2. Oceano, regiões perto do polo, mesmo no inverno está abaixo de zero. Concordo? Mesmo no verão, perdão. Mesmo no verão está abaixo de zero. Por isso, os polos do planeta são com... Porém, esse gelo, em vez de afundar,
o que faria com que os oceanos congelassem completamente. Tudo bem para vocês? Né? Porque se forma uma placa de gelo e ela afunda, forma outra placa de gelo, ela afunda, forma outra placa de gelo. Daqui a pouco o oceano todo está... Os cálculos mostram que se o gelo não formasse placas, que é o cobertor do oceano em cima do oceano, às vezes com mais de 20 metros de espessura, o oceano, num processo cíclico, congelaria quase até o Equador. E a vida veio da onde? Evoluiu da onde a vida? Da água. Ah, professor, isso é uma viagem do Darwin. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Hoje a gente sabe que tem bichos que se evoluíram na terra, migraram para a água e voltaram da água para a terra. Isso está arqueologicamente documentado. Nós sabemos que as baleias evoluíram de um animal que já foi terrestre e voltou para a água. E nós temos os ossos desses animais. Então, por favor, não se esqueçam, Darwin é foda. Precisa de evolução a teoria dele, é lógico, ele cometeu erros. Mas a evolução está documentada geneticamente e arqueologicamente. Aliás, eles sabem até que as baleias voltaram para o oceano no Paquistão. No atual, isso é absurdo, cara. Quando eu vejo isso eu me arrepio. Eu me pergunto, quem foi o filho da mãe que descobriu isso? Como é que hoje os arqueólogos têm certeza que as baleias foram para a água no... É porque só lá tem os restos dos animais que intermediam, né, que são o antes e o depois dessa evolução. Olha que legal. Então eles sabem aonde ocorreu essa passagem. Muito louco isso, né, cara? Eu sou fã de arqueologia, da ciência toda, né? Eu adoro. Por mim, eu faria uma faculdade de cada vez pro resto da vida. Como a gente sabe pouco, né? É frustrante isso. Mas voltando. Camadas de gelo no oceano. E gelo é um bom? Mesmo que lá fora esteja a menos 60 graus, embaixo daquele cobertor de gelo, 4 graus. E as foquinhas, e os peixinhos, e os fitoplânctons produzindo oxigênio. O verdadeiro pulmão do mundo são os oceanos. São os oceanos os verdadeiros pulmões do mundo. Vocês sabem disso, né? Floresta não produz oxigênio nenhum. Tudo bem para vocês? Tudo que ela produz durante o dia, ela consome durante a noite. Se equilibra o processo, beleza? Certo? Então, por tudo que eu falei, eu acho que se tu for, né, bem conectado com um pouquinho também de biologia, da história, tá claro. Se a água não tivesse dilatação, a vida na Terra até poderia existir, mas não do jeito que é hoje. Porque nós sabemos que o oceano é uma das grandes fontes de vida, né, de oxigênio, e foi fonte também e possibilidade das evoluções que ocorreram e que culminaram com a gente aqui no planeta, não é isso? Então, meu querido, ó, dilatação anômala da água é uma das coisas que permitiu a vida na Terra possível. A pessoa que é criacionista, que gosta de imaginar que um ser onipresente, onipotente criou o universo, cataplá, esse é um argumento ótimo, eu concordo. Né? Tu fala assim, ah, se Deus não existisse, por que a dilatação anômala da água existiria? A dilatação anômala da água é prova de que uma inteligência quis que a vida surgisse na Terra. É assim que o criacionista responde. Como é que a gente pode, de repente, retrucar isso? A gente pode retrucar o seguinte, Leonardo. Tem explicação atômica por que a água dilata? Vamos a ela? Tu lembra que a molécula da água é uma molécula angular? E o homem sabe até esse ângulo aqui, tu acredita, bicho? O ângulo entre as nuvens eletrônicas que prendem os átomos de hidrogênio e oxigênio. Outra coisa que eu não acredito. Como é que o filho da mãe olha uma molécula e mede o ângulo entre as nuvens eletrônicas da molécula? É assustador, né? Mas acontece que quando a água vai congelar, ela forma cristais de gelo, não é isso? Ou seja, uma molécula se gruda na outra, formando um formato específico. E esse formato, que é os cristais de gelo, faz com que fique espaço entre as moléculas. Então, na verdade, é químico. Dá para explicar quimicamente por que a água dilata ao resfriar. Resfriar de que temperatura para que temperatura? De 4 para baixo. Ô, professor, e se eu resfriar ela até o 0 Kelvin, ela não vai encolher mais que a 4? Não. 4 graus é o menor volume que a água atinge. A 4 graus positivos. Tudo bem? Beleza? Então, na verdade, tem a explicação. Então, o que a gente está vendo aqui na Terra é a consequência da dilatação anômala na água, e não o contrário. Alguém criou a dilatação anômala da água para a vida brotar. Mas pode dar essa sensação, certo? E vai que é, né? Vai que eu estou aqui dando uma de pecador e vou arder no mármore do inferno por estar negando a existência do Criador onipotente e onipresente. Talvez seja isso. Tem que levar isso em consideração. Eu posso estar errado. Até porque isso é uma convicção pessoal, né? Não tem a ver com a ciência. A ciência só nos mostra que se não fosse a dilatação anômala da água, poderia ter vida aqui, mas não como a gente conhece. Não como a gente conhece.
Muito bonita essa parte, hein? Muito legal. Galerinha, é uma pergunta que eu faço na prova, tá? Eu pergunto assim na prova, o que é a dilatação anômala da água e no que isso interfere na vida na Terra? Tu vê, não é uma resposta simples, né? Dilatação anômala da água é o fato de a água apresentar seu menor volume a 4 graus, ou a sua máxima densidade a 4 graus. Ou seja, acima ou abaixo dessa temperatura, a água dilata. Ponto. Já explicou o que é a dilatação anômala. Como é que tu conectaria isso com a vida na Terra? Parabéns. Se não houvesse a dilatação anômala, o gelo não flutuaria, congelando os oceanos. Como existe a dilatação anômala, o gelo flutua. E ele é um bom? Isso faz com que os oceanos não congelem, os bichinhos podem viver, e como nós sabemos, a vida na Terra é dependente dos oceanos. Pronto, já linkasse tudo que eu preciso. Desculpa a demora, João. A água dilata mais no calor ou no frio? Olha, bonita a tua pergunta. Na verdade é o seguinte, ó, eu estou inseguro para te responder, porém, eu vou te dizer que abaixo ela dilata um pouco mais. Porque o gelo, ele continuaria flutuando mesmo na água fervente. Mesmo na água fervente. E depois que a água ferveu, virou gás, aí muda tudo. Aí já não dá mais para fazer a comparação, porque o gás ele se expande demasiadamente, né? Nós vamos estudar esse ano gás. Bonita a pergunta. Tu vê, eu não tenho o gráfico aqui para te provar, mas eu tenho... lembra daquelas regiões nas Ilhas Havaianas onde tem vulcões submersos? Aquilo é mágico também, né, cara? Tu vê um vulcão debaixo d'água brotando terra, mostrando que um dos motivos também da vida na Terra é a reciclagem da crosta terrestre, que vai sendo, né, engolida em umas certas regiões e vai sendo reciclada em outras regiões. Legal isso. Naquelas regiões, cara, tu tem lava debaixo da água e a água naquela região fica a altíssimas temperaturas. E nós temos regiões congeladas onde isso acontece também. Então nós temos contato de água fervente na natureza com gelo, e esse gelo continua flutuando nessas regiões de água quente, certo? Então eu posso te garantir que realmente o gelo ele continua menos denso que a água, mesmo quando ela está bem aquecida próximo do ponto de fervura. Legal a tua colocação. Pessoal, adorei a nossa discussão, espero que tenha agradado, e vou passar o exemplo que eu estava te prometendo de dilatação anômala. Feito esse exemplo, eu troco os dados para tu levar de tarefa. E aí nós vamos comer um pão de queijo.